Olá! Nessa série de vídeos a gente está tratando do assunto atendimento odontológico a paciente com necessidades específicas. E nesse vídeo agora nós vamos falar sobre a osteoporose. Nós estamos tratando, nós estamos falando, nós estamos citando as demandas, as precauções, os cuidados que se deve ter, os critérios, os protocolos que se deve favorecer para o atendimento seguro, para o atendimento confortável desses pacientes, no caso do vídeo agora de osteoporose. Essas informações são fundamentais para o dentista que vai fazer os procedimentos, né? E para o responsável, até o próprio paciente, né? Ele precisa de saber exatamente quais os cuidados, né? Para ele poder fazer uma boa contratação desse serviço de odontologia. No caso do vídeo hoje, a osteoporose é uma diminuição progressiva da massa óssea, com a diminuição da resistência, né, e maior risco à fratura desse osso. É um problema sem sintoma, que pega maioria dos casos, né, mulheres após a menopausa. Muitas vezes ela nem tem o diagnóstico, ela só recebe esse diagnóstico de osteoporose após ela fraturou um osso. Fala, mas como é que você fraturou isso? E aí ela vai fazer uma pesquisa mais detalhada, ela percebe que ela tinha osteoporose, por isso que ela fraturou quando ela caiu, alguma coisa assim. É muito comum isso. Bom, o cirurgião dentista, mais uma vez, né, ele contribui nesse diagnóstico através da observação da trabeculagem óssea. O dentista ele tem um histórico, muitas vezes ele tem um histórico da radiografia do paciente. Um histórico longo, mas também um histórico curto. Então ali ele consegue perceber, falei, escuta, esse osso seu está reduzindo a trabeculagem. Tem um histórico de osteoporose na família, né? Outro que dá para ver perfeitamente é numa radiografia panorâmica, a borda da mandíbula ela vai afinando. É impressionante como é que afina em pacientes com osteoporose. Só que para esse paciente você teria que ter uma comparação de duas radiografias, né? Os ortodontistas têm muito isso. Bom, então inicialmente, uma vez diagnosticado esse paciente, você faz uma pesquisa minuciosa das peculiaridades daquele mal, né? Como é que está aquele mal, como é que está aquele paciente, como é que está a relação entre os dois e os procedimentos que você pretende fazer. São procedimentos simples, são procedimentos mais complicados, né? Então ali você vai, diante dessas informações, dessa anamnese, desse exame físico, dessa pesquisa minuciosa, enfim, você vai elaborar um plano de tratamento. Um plano de tratamento de uma forma bem favorável, né? Atendendo as expectativas do paciente, atendendo as necessidades dele. E esse plano de tratamento focado na prevenção diária e prevenção periódica. Bom, como é que manifesta a boca, né, desse paciente osteoporose? É muito comum você perceber uma mobilidade dental sem causa aparente. Aquele paciente aquele dente, né, que está apresentando mobilidade, ele não tem doença periodontal, ele não tem problema gengival. Ele não está com toque prematuro, muitas vezes ele não tem nem antagonista. Ele está bambo. Por que ele está bambo? É o osso em volta dele que está se desfazendo, né? Então tem que ver naquele paciente, situação, radiografia, sondagem, tem que ver o que está acontecendo. Não pode de forma nenhuma deixar a periodontia tomar conta, né? Mas muitas vezes você já está com o paciente ali sem problema periodontal, mas se aquele paciente ele tem osteoporose e tem a doença periodontal, aí a coisa vai acelerando. Outro problema que também acomete é a articulação temporomandibular, porque a questão óssea ela pega todo o arcabouço facial, então tudo reduz a massa óssea. E claro que a ATM, você imagina um paciente que tem bruxismo. Paciente que tem bruxismo, isso fica mais acelerado e fica mais grave. Paciente, por exemplo, que tem uso de prótese, aquela prótese mucosuportável, aquele rote que pisa lá no fundo, né? Aquela dentadura que pisa toda a coisa, e o osso vai embora mesmo, né? O osso, a dentadura fica bamba,
né? Aquele osso vai embora, se é alguma coisa que tem uma certa distância da gengiva, essa distância aumenta porque o osso vai embora mesmo. Com a evolução, né, dessa osteoporose, com a perda óssea, né, o paciente acaba perdendo dente, perde prótese, perde dente com prótese, perde até implante. O osso vai... O implante, que estava osso integrado, ele, como o osso foi embora, você perde implante. Resumindo, então, é um paciente que não oferece dificuldade no atendimento. E também tem muito pouco risco de intercorrência, a menos que ele tenha um outro problema, né? Um outro mal maior. Às vezes ele tem cardiopatia, né? Mas por ser, né, osteoporose, que não tem nem dificuldade no atendimento e nem nenhuma intercorrência. A única questão que você tem que tomar cuidado é, em casos muito, muito avançados, aquele osso ali está fraco, né? Mas normalmente a pressão que o dentista faz não chega a forçar, né, ao ponto de fraturar, mas é uma coisa que tem que ser levada em consideração. Quando o paciente, então, ele tem esse diagnóstico do médico dele, né, sobre a osteoporose, ele recebe uma série de informações. E as informações odontológicas são de nossa responsabilidade. Esses detalhes todos que a gente falou aqui, o paciente tem que receber do dentista. E ele tem que cuidar. Afinal de contas, é um mal que é um mal progressivo, um mal que só vai piorando. Muito importante nessas informações que a gente passa para o paciente, falar sobre a prevenção diária, prevenção periódica, né? Se o paciente não for o próprio responsável, a gente vai passar essas informações para o responsável, para os cuidadores, para os familiares, enfim, para todo mundo é importante passar essas informações. No vídeo de hoje, a gente falou sobre os detalhes do atendimento odontológico no paciente com osteoporose.